A aula de hoje é sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos. A gente já está falando sobre o assunto, trabalhei com vocês algumas partes teóricas e hoje a gente vai trabalhar essa nomenclatura que é um pouco diferente da que a gente estava trabalhando com relação à localização, né, das ligações duplas, das ligações triplas. Então, eu vou começar com a primeira cadeia carbônica aqui, tá? Dando para vocês a nomenclatura do hidrocarboneto. Como é que eu faço? Primeiro, eu vou começar com o prefixo. O que é o prefixo? É a quantidade de carbonos que existe na minha cadeia. Então, eu conto aqui 1, 2, 3. Procurei aqui 3 carbonos, é prop. Terminei o prop, eu venho para o intermediário. O que o intermediário me fala? Se a minha cadeia é de ligação simples, dupla, tripla, tá? 2 ligações duplas, 2 ligações triplas. Nesse caso, nessa cadeia aqui, eu só tenho ligações simples. Então, é ligação simples, propan. Eu sei que a minha cadeia é carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Então, eu estou me referindo a um hidrocarboneto. Um hidrocarboneto tem terminação O, tá? A gente já falou sobre isso. Então, eu tenho o propano. E o que é essa fórmula aqui? É a fórmula palito que a gente trabalhou no início do bimestre. Como é que funciona a fórmula palito? É a mesma coisa dessa fórmula aqui, só que em forma palito. Como é que eu sei que é um propano? Eu conto 1, tá? Porque cada ponto aqui, ó, vai representar um carbono. Então, eu tenho 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Então, eu não tenho nenhum outro risquinho aqui, eu só tenho esse risco e esse aqui, que representa um propano. Prop, porque eu tenho 1, 2, 3. An, porque é só ligação simples. E terminação O, que é um hidrocarboneto. Então, só carbono e hidrogênio. A nossa segunda aqui, eu começo a contar a mesma coisa da fórmula palito. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Qual que é 5 para mim? Pente, tá? Pente. Só que aqui eu tenho um diferencial. Qual que é o diferencial? Esse tracinho aqui que eu não tenho nessa. Esse tracinho representa uma ligação dupla. Então, o que acontece quando tem ligação dupla? Eu preciso contar os carbonos. Eu posso, por exemplo, começar 1, 2, 3, 4, 5. E eu posso contar essa cadeia tanto de trás para frente, como aqui, ou de frente para cá, ou daqui para cá. Se eu começar a contar para cá, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Se eu começar daqui, 1, 2, 3, 4, 5. Só que o que acontece? Eu preciso marcar onde está o menor número, a dupla ligação. Então, se eu começar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, a minha dupla ligação vai estar entre o 2 e o 3. Tá vendo aqui? Ela está entre o 2 e o 3. Então, nesse caso, eu utilizaria essa menor. Porque se eu começar contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, essa ligação ficaria entre o 3 e o 5, e não é o correto. Então, nesse caso aqui, eu coloco a numeração menor. Então, ela está entre o 2 e o 3, 2, tá? 2 o quê? Ela é dupla. Ligação dupla é o quê? Em. E um hidrocarboneto, porque é só carbono e hidrogênio. Então, terminação O. Pente 2-eno. Agora, nós vamos para a segunda parte da explicação da nomenclatura do hidrocarboneto. O que é a segunda parte que eu tô falando para vocês da fórmula palito, que a gente vai ter que começar a enumerar onde é que tá a dupla ligação ou a tripla ligação. Então, essa aqui é diferente, eu tô só repetindo porque eu já tinha escrevido na outra, mas é a mesma fórmula, tá? Eu refiz ela aqui para mostrar para vocês novamente o exemplo. Então, eu tenho essa fórmula palito aqui. Eu já contabilizei essa aqui. Como é que eu faço? Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu olho aqui na minha tabela do prefixo, 5 representa pente, não é? Então, 5, pente. Só que aí, diferente dessa aqui, eu tenho um risquinho a mais. E esse risquinho a mais aqui representa uma dupla ligação. E aí eu preciso olhar nesse intermediário aqui. Ligação simples, ligação dupla, em.
Só que eu preciso enumerar onde que está essa dupla ligação. Eu posso contar a minha cadeia tanto de cá para cá, como do final para o início, não tem problema. Só que o que que acontece? Eu preciso colocar o menor número, tá? Então, eu vou ter que enumerar para saber qual é o menor. Eu vou começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Contabilizando daqui do início para o final, a minha dupla ligação está entre o 3 e o 4, tá? E aí, eu vou começar agora de trás para frente. Então, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Contabilizando o preto aqui, ó, de trás para frente, a minha dupla ligação tá entre o 2 e o 3. Contabilizando a minha caneta rosa, né, do início pro final, tá entre o 3 e o 4. Então, qual que eu vou usar? Eu vou usar o 2, tá? Porque ele tá na frente do 2 e o 2 é menor. Então, pente 2. E aí, o que que eu vou fazer agora? Ele é uma dupla. Então, em, tá? Pente 2, em. E a terminação O, porque nós estamos trabalhando com hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio. Então, eu tenho um pente 2, eno, tá? Essa parte aqui é a mesma coisa, só que pode vir para vocês escrito tipo hexano, tá? O que que é o hexano? O hex é 6 carbonos, ele tá falando para mim que tem 6 carbonos. Então, como é que eu faço? Eu vou fazer a fórmula estrutural. CH3, então 1, CH2, 3 carbonos, 4, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é? Então, aqui eu preciso de 4 para ficar estável, né? Então, tem 3, 4. Aqui eu tenho 1, 2, coloco mais 2 aqui, ficou estável. E aqui eu tenho 1, 2, coloco mais 2 para ficar estável. Mais 2. Aqui também. E aqui eu tenho só 1, então eu preciso de 3, porque ele fica estável com 3. Essa aqui é a fórmula estrutural do hexano, tá? Então, fórmula estrutural do hexano. Finalizando agora a nossa explicação, eu vou para a parte do but2eno, para a gente terminar. E nós vamos fazer esse aqui na forma palito. Então, eu vou olhar aqui, ó, na minha tabela. O que que é o but? 4 carbonos, não é? Então, eu conto 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho 4 carbonos. Só que ele tá falando aqui, ó, 2eno. Quando eu sei aqui que en é uma ligação dupla, então nessa cadeia palito eu vou ter uma ligação dupla. E agora eu preciso achar onde que eu vou colocar essa ligação dupla. Então eu conto aqui 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 1, 2, ele tá falando que tá no 2, em, tá? A dupla ligação. Então vai ficar aqui na frente do 2 a dupla ligação. Por que terminação O? Porque ele é um hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio. Então, essa aqui encerra a nossa explicação.